Josué 1, do 1 ao 9, diz assim, a palavra do Senhor a Josué: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por mais um momento juntos, Senhor, onde nós podemos ter livre acesso à Tua presença, onde, Senhor, nós temos, Pai, um momento maravilhoso para adorar, levantarmos nossas mãos, Senhor, para expressar o quanto nós o amamos, quanto nós o desejamos. Senhor, nessa noite, eu peço que o Senhor venha falar, Pai, aos nossos corações profundamente. Senhor, tudo aquele, Senhor, que veio para roubar, Senhor, a Tua palavra dos corações, nós repreendemos, declaramos falido, Senhor, as ações de Satanás. Senhor, que essa palavra venha, Senhor, e ao profundo de nossas vidas, Senhor, falando, movendo, Senhor, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, em nossas vidas. Senhor, nós te amamos e te desejamos. Em Teu nome nós oramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Gostaria de falar um pouco sobre algumas promessas que Deus tem para nós. E muitas vezes nós temos deixado as promessas de Deus sair de nossas vidas. Nós temos talvez esquecido, ou talvez deixado de tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas, muitos irmãos, até acreditam que Deus tem promessas, até acreditam que Deus tem algo para fazer, mas muitas vezes não estão com ansiedade, ou não estão de verdadeiramente com o coração para tomar posse daquilo que Deus tem. Eu quero falar que Deus tem uma promessa para todos que estão aqui. Deus tem uma vontade perfeita para cada irmão que está aqui. A promessa de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda. E muitas pessoas que estão aqui talvez não entendem isso e não compreendem. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você está perdendo muito por não estar na presença de Deus, vivendo as promessas de Deus. Você está perdendo muito por não viver as promessas de Deus. E a forma, muitas vezes, o qual nós vivemos nossa vida e levamos nossas vidas, estamos longe daquilo que Deus tem para nós. E quando eu falo de promessas de Deus, meu irmão, a promessa de Deus é melhor que qualquer outra promessa que outra pessoa possa ter feito ou criado para você. Porque a promessa de Deus, ela vai diretamente à necessidade que Deus tem para você e que você tem de Deus. E a promessa de Deus, ela é perfeita e ela quer ser cumprida na sua vida. Eu quero falar um pouco sobre essa promessa. A promessa que Deus deu a Abraão, há muitos anos antes dessa história a qual nós lemos, o qual essa história se passou com Josué. Deus havia prometido uma terra chamada Canaã para Abraão, falando que essa terra pertenceria a ele e a seus descendentes que viriam. E passados muitos anos, aquele povo ficou no Egito, passou muitos anos no Egito, Deus tirou aquele povo do Egito, e eles começaram a andar em direção àquilo que Deus tinha na vida deles. E o mais interessante dessa história, porque essa história que nós acabamos de ler, eu quero que você entenda, essa história que nós acabamos de ler, eu tenho certeza que ela não precisava ter sido escrita. Sabe por quê? Porque há 40 anos atrás,
Deus tinha feito já uma promessa para aquele povo há 40 anos atrás, para os pais daquelas pessoas que estavam ali. Deus havia feito uma promessa, falando que a terra que estava à frente deles pertencia a eles, e eles somente precisavam tomar posse daquela terra. Sabe, passou 40 anos, e aquele povo tardou a promessa de Deus durante 40 anos. Aquele povo ficou andando 40 anos no meio do deserto. Alguns que entendem um pouco sobre a Bíblia, leram a Bíblia, quando o povo saiu do Egito, junto com Moisés, e parou frente ao povo de Canaã, os gigantes, que os espias foram olhar e ficaram morrendo de medo, somente foram algumas semanas, a caminhada era de semanas. De repente você, pastor, eu achava que a caminhada era de 40 dias, de repente você na sua mente, eles vieram caminhando até o Brasil, mas não foi o caso, tá bom? A caminhada era muito próxima, a caminhada era de semanas, e Deus tinha uma promessa para se concretizar em semanas, sair de um lugar e ir para outro lugar, porque aquela terra, além de ser gigantes, apesar de ser gigantes, apesar de ser pessoas fortes e muito bem estruturadas, Deus já havia prometido que aquele lugar pertencia a Ele. E aquele povo ficou 40 anos perdido, andando no meu deserto, sem rumo algum, sem viver promessa alguma que Deus tinha para ele, caminhando no meu deserto, somente vivendo da alimentação que Deus havia dado para aquele povo. Sabe o que me faz pensar agora, meu irmão? Olhando um pouco essa história, que muitos de nós estamos vivendo igual o povo de Israel. Muitos de nós estamos vivendo igual o povo de Israel. Porque alguns que estão aqui, de repente, espero que não sejam todos, né? Mas alguns que estão aqui, conhecem e sabem a promessa de Deus há muitos anos na sua vida. E sabem aquilo que Deus tem para você. Você sabe o que Deus sonhou contigo. E você sabe porque Deus te falou, porque Deus te mostrou na palavra. Mas porventura, você chegou no momento de conquistar aquilo que Deus tinha, e a promessa que Deus tinha, e você chegou no momento, e quando você olhou, e falou assim, eu não vou conseguir. Eu não vou chegar, eu não posso chegar, eu não consigo, é muito, eu não vou conseguir alcançar essa promessa, eu não vou conseguir fazer isso. De repente você se assustou com aquilo que Deus estava dando para você naquele momento. Meu irmão, entende uma coisa, quando a promessa vem de Deus, quando a palavra vem de Deus, só basta você andar e caminhar e viver aquilo que Deus tem para você. Sabe? Porque quando Deus está no controle, Ele toma as decisões. Quando Deus está no controle, Ele toma o guidão da sua vida, Ele toma o volante da sua vida, e Ele te direciona ao lugar que você precisa ir. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa de Deus. Todos que estão aqui têm uma promessa de Deus. Se você é uma pessoa salva, liberta pelo Espírito Santo de Deus, se você confessou a sua vida, foi batizado, você tem a promessa de Deus. Existem alguns irmãos, meus queridos, que estão andando na promessa durante 40 anos. De repente você não tem 40 anos, mas você de repente tem 20 anos já. E durante talvez alguns anos da sua vida, 2, 3 anos, você está andando em volta, em círculo, enquanto Deus já devia dar, Deus já queria dar algo para você, e você está tardando aquilo que Deus tinha para você. Entenda uma coisa, meu querido, pare de tardar a vontade de Deus, pare de tardar as promessas de Deus, tome posse daquilo que Deus tem para você nessa noite. Sabe, mas tem muitas pessoas que estão satisfeitas com aquilo que Deus tem. Muitas pessoas, quando estão caminhando no meu deserto, falam para Deus, Senhor, antes eu estivesse no Egito, Deus, era tão bom quando eu comia pepino, e comia cebola, e comia alho, nossa, é uma delícia, eu gostava tanto, Deus. Meu irmão, Deus ele tem muito mais, além do que meros pepinos. Não tenho nada contra pepino, irmão, de repente é só preferida comida preferida, ou cebola ou alho, mas entenda, Deus não só tem pepino, e Deus não só tem alho para você, e Deus não tem cebola, Deus ele tem uma promessa, Deus tem Canaã para você. Nosso Deus é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que fala, e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Sabe, nosso Deus, a Bíblia fala, se um pai terreno sabe agradar ao seu filho, um pai terreno quer
tem coração mau, desejos maus, Ele sabe agradar o seu filho. Imagine Deus, o nosso Pai celeste, e tem todo o amor do mundo, o que Ele pode fazer por nós, o que Ele pode te dar. Sabe, meu querido, Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer de estar no seu lado. Deus tem prazer de te visitar. Deus tem prazer em andar contigo. Deus tem prazer de fazer o bem para você. Ele não só tem uma, ou duas, ou três, ou 10 promessas. Deus tem centenas e milhares de promessas para você. Só basta falar: Senhor, eu estou aqui. O Senhor pode me usar. O Senhor pode fazer. É isso que Deus quer fazer contigo. É o momento de você viver o melhor que Deus tem. Viva as promessas de Deus. Aquele povo chegou outra vez na frente do lugar de promessas de Deus. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, talvez a situação até era um pouco pior. Moisés, aquele motivador, o homem que Deus realizou mas muitos milagres. Homem qual levou um povo, tirou um povo do meio do Egito, sem nada. Aquele homem, a Bíblia fala, no primeiro versículo de Josué, aquele homem havia morrido e passado a sua liderança para Josué. Eu quero falar um pouco como conseguir e como nós podemos adquirir, quais atitudes tomar em prol da promessa de Deus. E a primeira atitude que fala nesse texto, eu quero voltar lá em Josué 1, do 6. Josué 1, 6 e 7 e 9. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Vamos pular para o 9. Não fui eu que lhe ordenei a você? Seja forte e seja corajoso. Imagine esse homem, com toda a pressão de ter homens grandes e fortes. Na sua frente tinha uma muralha gigante, que era Jericó, um lugar grande, fortificado, com homens armados, onde havia acabado de falecer o seu maior líder, a pessoa de maior influência, o homem que era o sacerdote principal, que tinha as revelações de Deus. Aquele homem havia falecido, e Deus fala para ele por 3 vezes: seja forte e seja corajoso. Em momentos qual nós estamos passando e não conseguimos muitas vezes alcançar a promessa de Deus, uma atitude que é muito importante e fundamental nesse texto é sempre ser corajoso, é não ter medo daquilo que Deus tem proposto para a sua vida, ou medo daquilo que eu vou ter, ou qual vai ser as consequências da promessa de Deus. Muitas pessoas têm medo da consequência das promessas de Deus. Ah, que isso, pastor, eu vou me tornar líder de célula, o negócio vai ficar feio, né? Vai cair um demoniado lá na minha célula. Imagine, aquele demoniado, ele luta Muay Thai, Jiu-Jitsu, e ele é campeão em MMA. Como vai acontecer de mim? Eu vou chamar o Senhor. Misericórdia, não chama eu não. Imagine, chama o seu supervisor de célula, tá bom? Ele dá um jeito. Que isso, né? São consequências o qual nós vamos ter. Consequência de você se dedicar. Assim, Deus, eu vou ser fiel todos os dias da minha vida. E nisso, quando você fala em ser fiel ao Senhor e busca o Senhor, muitas pessoas vão apontar o dedo e falar assim: cara, você é ridículo. Por que você está fazendo isso? Por que isso? Por que você está deixando nossos amigos? Por que agora você está indo na igreja e mudando os seus amigos? Hoje foi interessante, na escola dominical, um rapaz falou para mim que quando aceitou Jesus, ele não sabia muito bem se os amigos dele eram amigos dele. E um irmão da célula dele, falou assim: olha, para saber se seus amigos são de verdade, você começa a orar e fala: Senhor, tira todo amigo falso que eu tenho. E aquele amigo começou a orar: Senhor, tira todo amigo falso que eu tenho. O interessante é que todos os amigos deles apareceram. Não ficou nenhum amigo. Sabe, quando você vai servir a Jesus, muitas pessoas se levantam contra você.
Muitas provas se levantam contra você. Muitas dificuldades aparecem contra você. Mas sabe, Deus fala da mesma forma que Deus falava para Josué: seja forte e seja corajoso. Não pare de lutar. Muitas vezes você está caminhando e durante a sua caminhada de evangelismo, a sua caminhada de discipulado, ou de uma liderança, ou da palavra que você tem trazido sobre Jesus para alguém que você conhece, ou diante da sua fé, começa a aparecer um monte de problema. Eu sempre falo assim, meus irmãos, toda pregação, um estudo que eu dou, eu falo: se alguém um dia falou para você que servir a Jesus não tinha problema, que a sua vida ia ser um céu, essa pessoa acabou mentindo para você. Me desculpa. Porque servir a Jesus é problema direto, é luta direto, é provação direto. Porque viver as promessas de Deus, você não está lutando contra o povo lá, você não está lutando contra o povo, você não está lutando contra o partido tal, você não está lutando com umas ideias. Quando você fala de servir a Jesus e viver as promessas de Deus, você luta contra o diabo. Mas sabe qual que é o melhor? Que a palavra do Senhor fala que o Senhor já venceu o diabo e os seus demônios. E toda a guerra, toda a luta, o Senhor já venceu por nós. E não precisamos pelejar, porque Ele já venceu por nós. Sabe, irmãos, quando nós falamos de viver uma vida de luta, uma vida de... Nós precisamos entender que precisamos ter coragem. Muitas vezes quando falamos de promessas, de ter coragem, de repente Deus chamou para algo específico e nessa caminhada que você tem com Deus, por alguma razão deu errado, por alguma razão não deu certo, criou uma ferida no seu coração. Imagine aquele povo, há 40 anos atrás, quando foram visitar aquela terra para conhecer. Caleb e Josué, quando estavam lá, voltaram e falaram assim: nossa, a terra é boa e a gente consegue entrar. Mas os outros 10 espias falaram assim: não, cara, não tem jeito. Os caras são grandes, são fortes, são grandes, são mais grandes que o pastor Ney, imagina, né? Grandão, mais forte que o pastor Pedro, né? Parafraseando, né? Forte, né? Daquele jeito. Aproveitar que ele não está aqui, né? Os caras são... Misericórdia, faz isso não. Vai ficar chateado comigo. Mas, aqueles homens que voltaram da guerra, quando voltaram ali, Josué, imagine, ele talvez estava decepcionado, porque chegou tão próximo na promessa. Ele não conseguiu, o povo não teve coragem. Meu irmão, por que você está com medo de viver as promessas de Deus? De quem você tem medo? Contra quem você tem lutado? Eu quero te falar uma coisa: lutar contra Deus é besteira. Lutar contra o Senhor, meu irmão, é besteira. Eu quero te falar uma notícia: você vai perder se você estiver lutando contra Deus. Viva as promessas que Deus tem na sua vida. Corra atrás. Não tenha medo, se dedique, lute, gaste tempo em oração, em busca, para ver aquilo que Deus tem na sua vida. Tenha coragem. Uma segunda atitude em prol das suas promessas que Deus tem para nós. A primeira é coragem, a segunda se trata da obediência. Vamos no versículo 7, que diz assim, versículo 7... somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. E não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Em prol da promessa que Deus tem para nós, eu preciso ser corajoso, e eu preciso obedecer sempre as palavras de Deus. Muitas vezes as palavras e o mandamento de Deus, de verdade, muitas vezes não são agradáveis aos seus ouvidos. Não são agradáveis, muitas vezes, à sua família. Não são agradáveis àquelas pessoas que você vive. Se eu estivesse falando que a vontade de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para nós, a vontade que Deus tem para nós, a ordenança de Deus tem para nós, sempre fosse agradável aos nossos ouvidos, eu estaria mentindo. Mas muitas vezes,
a promessa de Deus, ela é contra nós porque nós somos carne. Porque nós temos desejos próprios, que muitas vezes são desejos contra Deus, que desagradam a Deus. E quando Deus fala assim, olha, obedeça os meus mandamentos. Imagine, aquele homem, na frente das muralhas, e Deus fala para ele, olha, você vai dar uma volta nas muralhas 7 vezes, uma vez por dia, e no último dia você vai caminhar 7 vezes. Meu irmão, eu não sei o que você faria. De repente, se eu falasse para vocês, você ia falar, o pastor Ney está doido, né? Normal, mas você ia falar isso para mim. Ou de repente o seu líder de célula, esse líder de célula, ele, não sei, ele está louco, né? Ele, não sei se ele é normal. De repente você ia falar isso. Mas imagine Josué na frente da muralha, aquela muralha imensa, fala assim, vamos caminhar. O detalhe que Deus falou para ele, não se desvie nem da direita e nem para a esquerda, medite na minha lei dia e noite. Meu irmão, quando Deus tem uma promessa para mim e para você, entenda uma coisa, você precisa obedecer ponto e vírgula. Quando Deus tem uma palavra para você, não é ponto e vírgula meu, não é ponto e vírgula para o meu vizinho, ou para o meu marido, para minha esposa, ou para o meu filho, é o ponto e vírgula que vem de Deus. Toda obediência de Deus tem bênçãos que vêm do Senhor, tem a graça que vem do Senhor. Se você viver as obediências do Senhor, se você viver os mandamentos do Senhor, Deus vai abençoar a sua vida. Eu lembro aquela passagem de Gideão. Imagine Gideão com 32 mil homens para lutar contra um grande exército. No meio da batalha, de mais de 150 do outro lado, e 32 de Gideão, Deus fala assim, Gideão, eu ando observando que o seu exército é grande demais. Gideão olhou, Deus, pelo menos está 5 vezes a mais do que eu. Mas é demais. Deus falou assim, olha, Gideão, manda todos esses caras embora. A Bíblia fala que sobrou 300 homens para a guerra. 300 homens. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu prefiro estar sozinho, vivendo para o Senhor, do que ter uma grande multidão do meu lado, vivendo longe dos pés do Senhor. Talvez você está vivendo com uma grande multidão do seu lado, mas você está vivendo longe das promessas de Deus. Eu quero te falar que você não vai ter a bênção de Deus na sua vida. E Gideão, a Bíblia fala que ele ganhou aquela guerra, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Como eu falei, 40 anos atrás, o povo de Israel estava lá na porta da bênção de Canaã, e aquele povo desobedeceu, ele deu uma volta, e perdeu a promessa, tardou a promessa de Deus. Sabe, a maior exigência que Deus faz ao homem, não é carregar a cruz, não é servir, não é ofertar, ou negar a si mesmo. A maior exigência é obedecer a sua palavra. Deus pede para você obedecer os seus mandamentos. Deus pede para você ouvir a sua voz. Temos que ter cuidado e zelo e obedecer às promessas de Deus. Obedecer os seus mandamentos. A obediência a Deus te levará a lugares exatos que Deus tem para você. Sabe, se você sair somente de 1 centímetro da vontade de Deus, no final do caminho você vai estar muito longe. Mas, meu irmão, se você entender a promessa que Deus tem para você, e você obedecer a ela, eu quero te falar que você vai chegar com exatidão naquele lugar que Deus prometeu a você. Não são as minhas palavras, mas sim as palavras que são de Deus, a palavra do Senhor. Por que você tem desobedecido a palavra de Deus? E agora, Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Deuteronômio 10, do 12 ao 13. Quando Deus, Ele nos dá promessas, essas promessas também são para o nosso bem. De repente você fala assim, mas pastor, de verdade, eu acho que essa promessa não tem nada a ver comigo. Eu acho que essa promessa até é ruim. Eu acho que Deus não entendeu bem, Deus não é bom para promessas. A promessa, de repente, aos seus ouvidos, aos seus olhos não são boas.
Mas as promessas de Deus sempre são para o seu bem. Sempre são para o bem daqueles que servem a Deus. Nosso Deus não é um Deus mentiroso, Ele é um Deus de verdade. É um Deus que realiza milagres. É um Deus que cumpre tudo aquilo que tem dito na minha vida e nas suas vidas. O terceiro, a terceira atitude pró-promessas é meditar sempre na palavra de Deus. Você vê lá no versículo 8 de Josué, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Interessante esse final, porque ele fala para nós meditarmos na palavra do Senhor dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que lá está escrito. E no final, para que você, se só então os seus caminhos prosperarão. Fala para o seu irmão: irmão, meditando na palavra do Senhor, pode falar, repita, meditando na palavra do Senhor, os seus caminhos prosperarão. Se eu medito e vivo e sou fiel à palavra do Senhor, os meus caminhos, a minha vida, a sua família, a nossa caminhada com Cristo será próspera. Mas para isso, eu preciso meditar fielmente na palavra do Senhor. Eu preciso viver a cada dia em busca dessa palavra. Eu não sei quantos sabem, mas todo muçulmano, quando criança, quando mais novo, ele decora o Alcorão até os 8, 10, 11, 12 anos de idade. E é muita coisa. E eles decoram o Alcorão. O Alcorão, ele dita a vida deles. E a vida toda deles, eles sabem, eles meditam dia e noite, porque eles entendem que ali a bênção deles, e eles são guiados pelaquilo que eles creem. A Bíblia fala que muitos de nós pecamos porque não conhecemos a Escritura. Tem muitos irmãos que deixam de ser abençoados por Deus, porque não meditam na palavra do Senhor fielmente, porque não conhecem alguns pequenos mandamentos, algumas pequenas instruções que o Senhor nos mostra, algumas pequenas lições. Meu irmão, meditar na palavra de Deus, ela transforma o seu coração, ela modifica a sua vida. Lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, ela faz que a cada dia você esteja mais empolgado, mais cheio de vida, para você lutar contra as provações, as tribulações que você vai ter. Meditando na palavra, você vai ter mais autoridade para vencer os problemas. Meditando na palavra, você vai ter autoridade sobre demônios, sobre aqueles que estão lutando contra a obra de Deus. Meditando na palavra, meu querido, Deus vai prosperar os seus caminhos. Mas eu preciso conhecer. Lá em Salmo 119:1, fala: escondi a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista, quando escreve, ele tem uma preocupação em guardar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, porque no dia que tivesse uma tentação ou uma dificuldade, ele ia falar assim: espera aqui, o Senhor não gosta disso, isso eu estou desagradando, eu estou desobedecendo ao mandamento do Senhor. Irmão, nós precisamos conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. João 32 fala: conheceis a palavra, e a palavra vos libertará. Se eu conheço a verdade, se eu conheço a palavra, ela vai libertar a minha vida, ela vai libertar a vida do seu vizinho, ela vai libertar a vida da sua família, mas eu preciso conhecer a verdade, de fato. Tem muitos irmãos que falam assim: pastor, eu tenho dificuldades, tantas dificuldades, tantas coisas que eu não consigo vencer. Meu irmão, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra, ela tem vida. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, que é a palavra de Deus, quando eu medito nela, ela dita o futuro da minha vida. Ela dita aquilo que eu vou viver. Sabe por que tantas pessoas odeiam o Evangelho? Sabe por que durante toda a história da Bíblia, a Bíblia foi odiada, foi perseguida, foi queimada, foi destruída, foi tirada de tantos países no mundo? Sabe por quê? Porque essa palavra tem transformação de vida.
Porque essa palavra, ela muda qualquer lugar. De verdade, essa palavra é igual uma bomba. Onde ela vai, ela transforma, ela muda, ela causa impacto. Porque toda nação que recebeu a palavra de Deus mudou a sua história. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Eu sempre falo dos outros países que são países ricos. Eu gosto de falar porque todos esses países que são ricos hoje, muitos ricos, tirando o Japão, todos esses países foram baseados e cresceram, a palavra de Deus foi fielmente ensinada a todas essas nações, desde Inglaterra, desde países da área fria da Europa, desde dos Estados Unidos, todos os países, a Austrália, todos esses países, eles foram ensinados a palavra de Deus. Falar, quando você conhece a palavra de Deus e começa a viver, ela muda a sua vida, ela muda a sua história. Se você quer viver as promessas de Deus, você precisa meditar nessa palavra dia e noite, conhecer dia e noite. Meditar na palavra é você ler a palavra do Senhor, estudar. Meu irmão, me perdoa falar isso, mas ler a palavra somente num culto, não dá. Imagine, vou ser bem sincero, imagine se Deus lembrasse de você somente no domingo, como ia ser? Se Deus falasse assim, peraí, o irmão ali, o meu irmão José, peraí, ele lembrou de mim no domingo, peraí, eu vou lembrar dele no domingo também. Por que só lembra de mim no domingo? O irmão Ari, domingo de manhã, é o único momento que eu lembro dele. Misericórdia. Deus tivesse misericórdia da gente, se fosse assim. Mas, se eu quero viver as promessas, eu preciso estar firmado na palavra de Deus. Porque Deus não pode construir uma grande coisa, Deus não pode construir uma grande promessa, Deus não pode construir uma grande muralha, um grande castelo, se Ele não construir primeiro as estruturas, que é a palavra de Deus, e a palavra que nos firma, é a palavra que transforma, é a palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor dia e noite, e assim seus caminhos serão prósperos. E por último, o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. O nosso Deus, Ele está conosco por onde nós andarmos, no seu trabalho, na sua universidade, na sua casa. Meu irmão, Deus, Ele acompanha você onde você for. O Senhor está contigo. Não desanime. Isso é uma coisa que o cristão gosta de fazer sempre, desanimar. Tem tanta coisa que acontece em nossas vidas que a gente fica desanimado. De repente na sua casa lá, você está na bênção de Deus, né? E de repente a sua mulher dá uma panelada na sua cabeça, acabou a tua paz. Não, isso aqui na Peniel não acontece, né? Acontece nas outras igrejas ali da esquina. Aqui na Peniel, não, isso não acontece. Panela não, né? Mas quem sabe um prato, né? Misericórdia. Quando acontecem algumas situações, desanima nessa fé. De repente você sai do culto tão cheio de Deus, ou numa vigília, ou num momento de jejum, e você sai pulando, dançando, não sei, de repente, se você faz isso, né, amém, continue fazendo, né, você sai dançando pela rua, louvando a Deus, mas quando chega um momento de desânimo, um momento que uma notícia ruim, ou uma atitude ruim de alguém, aquilo causa um mal para nós. A Bíblia cita a história de Elias. Elias, ele tinha feito um monte de milagres. Elias tinha feito fogo cair do céu. Elias tinha mandado matar os profetas de Baal. Chuva que não caía durante tanto tempo. Elias fez um monte de coisa perfeita, da hora a gente fala, né? Até subiu ao céu depois com uma carruagem de fogo. Cara, o cara era muito louco. Mas a Bíblia fala que depois que ele fez chover, ele matou os profetas de Baal, chegou uma mulher chamada Jezabel. Irmão, se você conhece alguma Jezabel, taca fogo nela. Essa Jezabel chegou, atribulada,
cheia do diabo. Meu irmão. E falou assim, Elias, amanhã seguinte, você vai estar morto. Meu irmão, eu não sei o que você faria. Mas Elias, o grande profeta de Deus, a Bíblia fala que ele fugiu e morreu de medo. A gente fala que Jezabel foi a primeira mulher que mandou, na verdade, num homem, né? O primeiro bedeão da história é Acabe, né? Não sei se quantos sabem, né? Um homem mandado foi Acabe, que Jezabel mandava nele. Mas a Bíblia fala que Elias fugiu, morrendo de medo. Mas, meu irmão, Elias era um homem tão ungido, tão cheio de Deus, tão cheio de poder, de unção, não sei o quê, falar em línguas, né? Dava um kung fu gospel, o cara era muito louco. O cara era muito doido em Jesus. Mas foi uma Jezabel que apareceu, foi uma enviada do inferno, desculpa a expressão, que não foi do céu, foi no inferno, e apareceu e acabou com o cara. De repente, tem muitas vezes na sua vida que o diabo manda uma Jezabel. Não é sua esposa, em nome de Jesus. Repreende, não é sua esposa é uma mulher abençoada. Jezabel, estou usando o termo para falar que é uma situação. Mas manda um endemoniado para ir lá e dar um chute no teu carro. Ah, meu irmão, a bênção acaba, não acaba? A bênção acaba. Se você tivesse com aquele motoqueiro do lado, só Deus ia ter misericórdia, porque você não ia ter. Mas muitas situações aparecem e nos traz desânimo e acaba com nossa paixão, nossa alegria. A nossa fé é formada muitas vezes de momentos altos de alegria, momentos desanimadores, momentos onde passamos por tribulações ou passamos por lutas. Mas sabe, o mais lindo de toda essa história é que Deus sempre está com você no colo dele. Deus sempre está com você, segurando e cuidando de você. Nos dias mais tristes da sua vida, eu quero te falar que Deus está do teu lado, enxugando as suas lágrimas, cuidando de você. Eu lembro que, eu já contei esse testemunho uma vez, mas eu lembro que quando eu fui missionário lá em Portugal, e aconteceu aquela história que, para alguns que não sabem, o pastor uma igreja que eu estava trabalhando, que era do nosso ministério, o pastor me mandou para fora da igreja e falou cada coisa contra mim. Me falou um monte de, até palavrão falou para mim no púlpito. Eu falei assim, meu Deus, eu tinha 19 anos de idade, não, 20 anos de idade. E falou, a pregação era contra o pastor Ney, né? Nunca vi esse tipo de pregação, mas era. E eu tinha acabado de chegar, fazia um mês que eu tinha chegado, assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu não acreditava que eu era tão mal assim, né? Até hoje não acredito, mas aquele homem conseguiu ver isso em mim. E eu lembro que a história fala, minha história, quando eu voltei, eu saí à noite, aquele homem pegou meu passaporte e roubou meu passaporte, eu em Portugal. Quando eu saí da minha casa, que eu estava na mesma casa que era a igreja, quando eu voltei, aquela porta estava trancada, né, do lado de dentro, no meio do inverno, meia-noite, né, eu sei que eu fiquei umas 2 horas morrendo de frio, porque era o inverno, era frio na Europa. Eu lembro que, quando toda essa história se resolveu, eu voltei, fiquei mais um tempo lá tentando trabalhar, mas eu fiquei muito tempo com desânimo. E eu ficava pensando, será que Deus me chamou para isso? Será que Deus me chamou para ser um missionário? Será que Deus me chamou para a obra? E na minha cabeça eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. E eu ia andar na praia e vinha na minha cabeça, será que você nasceu para isso? Voltei para o Brasil, quando eu voltei, já comecei a fazer algumas coisas, mas já começava, por que você está fazendo isso? Você não presta para nada, você não serve para nada. Sabe, tem muitas pessoas que estão assim, que o diabo está montando na sua cabeça, e está falando, ditando a sua vida, te colocando para baixo, falando que você não presta, que a tua fé não vai te levar para lugar nenhum, que estar num culto desse não vale a pena. Eu lembro que eu passei talvez quase 1 ano numa luta interior de desânimo, onde muitas vezes eu lia a palavra do Senhor e orava e eu não sentia nada. Eu sentia
coração frio, desanimado, sem vida. Mas o mais lindo de sempre é que Deus, Ele sempre, como eu falei, sempre está do nosso lado. Nos momentos mais terríveis, talvez, que você passe, Deus continua cuidando de você. Ainda que todo mundo talvez olhe para você, aponte o dedo para você e fale assim, você não tem mais jeito, já era. Todo mundo olhou, virou os olhos para você, não dá mais. Mas não, Deus está lá do teu lado e fala assim, não, eu confio em você. Eu acredito em você. Eu te chamei e eu vou te honrar. Sabe, meu irmão? Deus está falando para algumas pessoas que estão desanimadas e pensando em parar. Deus está falando que Ele vai te honrar. A glória vem dEle, a bênção vem dEle, as promessas são dEle, e é para você, meu irmão. Aquilo que Deus tem para você, homem algum pode roubar. Todas as batalhas, Deus está na frente. Deus sempre luta por nós. Volta e meia, o desânimo aparece na vida de alguns, causado por uma circunstância, causado por um momento ruim, por uma briga talvez de alguém, casamento, liderança, uma palavra mais dura que você recebeu, ou de repente um emprego que você perdeu. Mas, meu irmão, quando nós estamos numa batalha, vivendo as promessas de Deus, Ele sempre está lá, jogando lenha em nossas vidas. Quando você acha que está morrendo, que o fogo está acabando, meu irmão, Deus está do lado jogando lenha para você aquecer outra vez. Deus está do teu lado, não, vamos lá, você vai conseguir, você não vai parar. Meu irmão, a promessa de Deus só vai acabar no dia que o Senhor te chamar. Eu quero contar uma pequena história, para terminar. Conta que certa vez estava o diabo vendendo umas ferramentas dele. Tinha um mercado do diabo. O diabo lá estava vendendo umas ferramentas. E alguém chegou, começou a olhar as ferramentas. E uma das ferramentas era o ódio. Do outro lado era uma ferramenta que era o homossexualismo. Do outro lado era o pecado de lascívia. Do outro lado era o pecado da mentira, o pecado da intriga. E de repente tinha um pecado que estava um pouco gasto, uma ferramenta pouco gasta, que era a ferramenta do desânimo. E alguém perguntou para o seu diabo, e olhou o preço, viu que o preço estava caro daquela ferramenta. Seu diabo, por que essa ferramenta está cara aqui? Por que está tão gasta? Você olha, essa ferramenta está tão gasta e tão cara, porque ela é a mais usada e é a mais fácil de usar. É só jogar lá que acaba com os crentes. Acaba. Muita gente aqui dentro da igreja que está morrendo, a sua fé está morrendo porque está desanimando. Mas, meu irmão, não para não. Não para não. Ainda que o diabo esteja falando, qualquer pessoa esteja falando, não pare. Não pare. Viva cada dia as promessas de Deus. Ainda que você está no último momento, no último segundo, meu irmão, não pare, viva sempre aquilo que Deus tem para você. Não desanime. A paz do Senhor foi a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Em Mateus 11, 28, é o Senhor que te dá descanso, é o Senhor que te dá renovo, é o Senhor que está com você. E é o Senhor que nunca vai desistir de você. Eu quero terminar com o texto de Josué 23, 14. Conta a história que a Bíblia, que Josué conseguiu dominar Jericó, derrubou as muralhas, entrou, se espalhou por toda a terra de Canaã. Começou a construir um reinado maravilhoso e durante muitos anos tomou conta. E foi um homem que foi muito abençoado por Deus. Eu quero terminar o texto falando assim, Josué 23, 14. Agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir. Todas se cumpriram e nenhuma delas falharam. Eu quero te falar
que a única pessoa que pode fazer as promessas de Deus na sua vida falhar é você. A única pessoa que pode tardar e você talvez nunca conseguir viver essas promessas é você. Porque Deus, o tempo todo, Ele acredita que você vai viver as promessas dEle. E se você hoje se colocar diante do Senhor, Deus, eu quero viver essas promessas, eu vou me dedicar, eu vou me dar, eu vou chorar, mas eu creio naquilo que Deus tem, meu irmão, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Você vai viver os melhores anos de Deus nessa terra. Ainda que toda a história que está rolando, e todo acontecimento que está tendo, toda a crise que falam, meu irmão, se eu ando em Deus, se eu estou em Deus, se eu vivo as promessas de Deus, ainda que tudo possa estar se explodindo, eu vou viver o melhor tempo de Deus, o melhor tempo, eu vou ver as promessas de Deus que Ele tem para mim. Ainda que o mundo todo se exploda, eu vou viver as promessas de Deus, e eu vou viver o melhor que Ele tem para mim. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, meu querido. Você que precisa tomar algumas atitudes na sua vida, no seu coração. Você que precisa mudar algumas coisas dentro de você. Eu quero orar contigo. Você que quer viver essas promessas. Você de repente está tão distante, tão longe. De repente você está aqui e o diabo cegou os seus olhos para não ver mais as promessas. Mas em nome de Jesus, toda cegueira espiritual hoje vai cair. Todo o desânimo de Satanás vai cair. Toda palavra que fala que você não vai conseguir, vai cair em nome de Jesus. Eu quero orar com você, que você talvez está tão longe dessas promessas. Você está tão longe daquilo, do melhor que Deus tem na sua vida. Você de alguma forma não está usufruindo de nada que Deus tem. Ou se você está andando daquele jeito. Meu irmão, hoje eu quero orar para a tua vida. Eu quero clamar pela tua vida. Que você saia diferente deste lugar. Que você saia com o seu coração queimando por Deus. Desesperado por Deus. Ansiando Deus na sua vida. Que você saia deste lugar queimando. Fala assim, Deus, eu quero mais das suas promessas. Eu quero mais do que o Senhor tem. Eu quero viver o melhor de Deus nessa terra, na minha vida. Se você está aqui, você quer viver essas promessas, ou você está indo devagar e você quer viver mais intenso, em nome de Jesus, vem aqui. Eu quero orar para a tua vida. Em nome de Jesus. Vem no centro, sai do seu lugar. Vamos orar, pedir para o Gabriel cantar uma canção. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero chamar os nossos líderes de célula para estar orando, nossos supervisores, os pastores. Vamos orar para nossos irmãos em nome de Jesus.
teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Desde a aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, nós cremos no Deus o qual servimos. Senhor, a tua palavra nos relata que o Senhor é Pai, o Senhor é rico em amor, rico em bondade. Senhor, Pai, eu quero clamar por cada irmão que, Senhor, que tem tido dificuldade de viver as suas promessas, a tua vontade. Senhor, que porventura, Senhor, se perdeu, ou Pai, ou está vivendo um tempo de desânimo, Senhor, que não consegue mais viver, Pai. Senhor, não tem tido coragem, Jesus, que não tem meditado na tua palavra, talvez tem passado por tantas tribulações que não tem resistido. Senhor, Tu és o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza em momentos de tribulação, momentos de choro. O Senhor guarda nossas vidas. Senhor, eu oro em Teu nome, que o Senhor venha motivar cada coração, que o Senhor mostre o Seu plano, o Seu sonho, a Sua vontade, a Sua promessa aos Seus filhos, que eles possam se enxergar, Senhor, que eles não estão neste lugar, Jesus, sem propósito algum, mas que o Senhor tem um plano, uma promessa linda, Pai, que o Senhor tem uma razão linda de eles estão aqui, ainda que eles não enxerguem, que não vejam, mas Senhor, que é o momento que eles cheguem mais perto de Ti, eles venham ver, Senhor, porque eles estão aqui. Motive, Senhor, a cada dia, queime os seus corações para viver as suas promessas e a sua vontade. Senhor, nós oramos em Teu nome, Jesus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um que está neste lugar. Em Teu nome nós oramos, Pai.